pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês os principais aspectos que vocês têm que se atentar na hora de começar a investir o seu dinheiro. Então, se você quer começar no mundo dos investimentos, dar o primeiro passo, ou então se você já investe e quer aprimorar seus conhecimentos e quer se desenvolver para estar podendo investir melhor o seu dinheiro, fica comigo até o final desse vídeo, que com certeza alguma das dicas que eu vou dar aqui vai servir para você e com certeza isso daí vai estar agregando no seu conhecimento para que você possa investir melhor o seu dinheiro e tá assim podendo multiplicar o seu patrimônio e atingindo os seus objetivos. O primeiro passo para você começar a investir o seu dinheiro parece até meio óbvio, mas muitas pessoas não se atentam em relação a isso. O primeiro passo é você se livrar de todas as dívidas que você tem. Vamos lá, vamos abrir um parênteses aqui. Existem dois tipos de dívidas. Tem dívidas de consumo, que você comprou um celular, parcela em 12 vezes sem juros. Aí beleza, isso daí é uma dívida de consumo. E existe aquelas dívidas de alavancagem, que são o quê? São dívidas que vão fazer você adquirir um retorno sobre elas. Se você comprou uma moto, uma moto de 20 mil, parcelou lá em 10 vezes de 2 mil. Beleza, você adquiriu essa moto. Aí você começou a rodar de moto Uber, moto 99, fazer corrida no particular, trabalhar de entregador, que seja. Essa dívida que você teve com a moto, ela se tornou uma dívida de alavancagem. Por quê? Você está utilizando esse bem que você adquiriu para estar realizando uma nova renda. Então, o primeiro passo para você estar começando nos investimentos é você estar se livrando de todas as suas dívidas. Lembrando que dívida de alavancagem é válida. Aí você pode estar se perguntando, pô, na teoria é muito fácil. Pô, vou me livrar das dívidas, beleza, mas como eu vou fazer isso? Eu vou gravar um vídeo aqui específico de como você pode se livrar das dívidas, mas em resumo, existem duas formas de você se livrar das dívidas. Não tem muito como fugir disso. Ou você diminui os seus gastos, crédito importante você ter um controle, né? Uma planilha ali para você ver para onde está indo o seu dinheiro. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também uma planilha do Primo Pobre. Pô, uma planilha bem completa lá, você pode estar colocando suas receitas, suas despesas, tudo que você ganha, tudo que você gasta. Então, é importante você preencher essa planilha para você ver para onde está indo o dinheiro, porque muitas vezes você gasta e chega no final do mês, não sobra nada, e você, pô, se pergunta, caraca, para onde foi meu dinheiro? E você não sabe, porque você não tem esse controle. Muitas vezes você já vive no mínimo ali, não tem como você reduzir mais os gastos, você só tem os gastos essenciais ali, como pô, aluguel, conta de luz, água, internet. Então só coisas essenciais, aí realmente não tem muito o que tirar, mas se você conseguir retirar coisas supérfluas, por exemplo, eu lancho todo final de semana. Então, pô, deixa de lanchar todo final de semana e lancha, vamos supor, 1 ou 2 vezes por mês, que isso daí vai estar melhorando a sua saúde e também a sua vida financeira. Então, é uma opção. E a outra opção é fazer renda extra. Eu vou também estar fazendo um vídeo aqui sobre formas de você estar fazendo uma renda extra. Pô, existem diversas formas, infinitas formas de você fazer uma renda extra. Então, essa é outra forma de você estar conseguindo se livrar das dívidas. O segundo passo, depois de você já ter conseguido se livrar de todas as suas dívidas, é você instituir, né, uma reserva de emergência. O que seria isso? Basicamente, é uma reserva que você vai realmente utilizar para quando surgir um imprevisto. Porque acredito que todo mundo aqui já passou por um imprevisto, um pneu do carro furar, filho ficar doente, precisar fazer alguma compra que não estava prevista. Acredito que todo mundo já passou por isso. Mas o que a gente tira de lição disso? Que até os imprevistos são previstos. Ou seja, uma hora ou outra vai acontecer. Então é importante o quê? Você está preparado para esse momento. E como a gente se prepara para esse momento? Tendo uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência é para eu lanchar? É para eu sair com a família? É para eu aproveitar, desfrutar? Não. Essa reserva vai ser destinada a justamente quando surgir algo imprevisto, você ter uma reserva para utilizar e não ter que recorrer, por exemplo, a cartão de crédito, que muitas vezes
você vai utilizar e não vai ter como pagar depois. Ou então, pô, pior ainda, pegar empréstimo com o banco, com juros abusivos. Saiu das dívidas, você já parte para sua reserva de emergência. E quanto eu tenho que juntar nessa reserva de emergência? Não tem um valor fixo, isso vai depender de pessoa para pessoa. Por quê? Isso vai depender muito do seu custo de vida. Por exemplo, se você vive com R$ 2.000 por mês, isso daí é o suficiente para você viver, a sua reserva de emergência vai ter que ser mais ou menos R$ 12.000, que basicamente é o tempo ali que você consegue ficar 6 meses sem passar necessidade, mantendo ali o seu padrão de vida. Agora, se o seu custo de vida é, vamos supor, R$ 10.000, para você sustentar 6 meses, vamos supor que você foi mandado embora do seu trabalho, você vai precisar de 60 mil. Então, dá para perceber que a reserva de emergência é algo muito relativo, porque vai variar de pessoa para pessoa. Aí você pode estar se perguntando, pô, então, por exemplo, se meu custo de vida é R$ 2.000, eu vou ter que juntar R$ 12.000 para depois começar a investir? E a resposta é depende. Por exemplo, eu não gosto da ideia de ter que montar a reserva de emergência toda para depois começar a investir. Porque é muito tempo que você, entre aspas, perde para começar a investir, entendeu? Então, o que eu faço e o que eu faria se fosse vocês? Não deixaria de colocar todo mês um valor na reserva de emergência, porque ela, querendo ou não, é importante. E também começaria a investir, diversificar meus investimentos. Porque normalmente a reserva de emergência ela vai ficar o quê? Em um investimento que seja o quê? Fixo, de baixo risco e também que tenha uma boa liquidez. O que é liquidez? É você poder resgatar esse investimento no mesmo dia, por exemplo. Então, o que eu faria? Destinaria uma parte dos meus investimentos a essa reserva de emergência e pegaria uma parte desse valor que eu vou investir e já começaria a diversificar em outros tipos de investimentos. O terceiro passo é você definir os seus objetivos, ou seja, o porquê de você estar investindo. Porque o que acontece? Muita gente começa a investir, mas sem um objetivo pré-determinado. Então, quando você não tem um objetivo muito bem definido, você facilmente vai se livrar dos seus investimentos para resgatar aquele dinheiro para fazer outras coisas. Se você tem o objetivo de se aposentar e ter uma renda passiva com seus investimentos, esse é o seu objetivo. É um objetivo de longo prazo, você determinou isso. Isso vai impedir que você, muitas vezes, resgate esse investimento para outras finalidades. Por exemplo, viajar, passear, sair com os amigos, porque você definiu que aquele investimento vai ser destinado para a sua aposentadoria. Então, é importante você ter bem definido os seus objetivos. Aí, os objetivos, eles também são divididos em três partes. Tem o objetivo de curto prazo, que são aqueles para menos de um ano. Tem objetivos de médio prazo, que são aqueles entre 1 e 5 anos, e tem objetivo de longo prazo, que é para mais de 5 anos. Então você tem que dividir os seus investimentos de acordo com os seus objetivos. O quarto passo é você definir o seu perfil de investidor. O perfil de investidor ele é dividido em 3 também. Basicamente, você tem o perfil conservador, o moderado e o arrojado. Qual a diferença entre eles? O conservador é aquele que não está disposto a assumir risco, ele gosta mais de ter algo previsível e normalmente ele vai investir em ativos de renda fixa. O moderado é aquele que já está disposto a assumir algum risco para obter uma rentabilidade maior, ou seja, para que o patrimônio dele cresça um pouco mais rápido. Já o arrojado é aquele que não se preocupa muito com a questão da volatilidade do mercado, ou seja, da oscilação no valor das ações, dos fundos, das criptos e por aí vai. Então, existem esses 3 perfis de investidor e é importante que você se conheça, você saiba qual é o seu perfil de investidor. Como é que eu descubro o meu perfil? Na internet você encontra diversos
testes que te mostram, né, qual é o seu perfil de investidor. Você vai responder algumas perguntas tranquilas em relação a investimento, em relação a risco, tempo de investimento, tudo mais. E aí, depois de responder essas perguntas, você vai receber um título, vamos dizer assim, se você é conservador, moderado ou arrojado. Além disso, muitas corretoras, depois que você abre a conta nela, você é submetido a um teste para você descobrir também o seu perfil de investidor. Então, acredito que a maioria delas disponibiliza esse teste para que você possa estar realizando e estar descobrindo, né, o seu perfil de investidor. Depois de ter descoberto o seu perfil de investidor, é importante também que você adquira conhecimento antes mesmo de colocar o seu dinheiro em prática. É importante você praticar, colocar o seu dinheiro lá e realmente investir? É importante. Só que antes disso, você tem que adquirir um conhecimento. Por quê? Por vezes você vai colocar um dinheiro que você não sabe em que você está aplicando e por vezes vai perder dinheiro. Então, é importante que você adquira um conhecimento prévio antes de estar colocando em prática os investimentos. Então, que conhecimentos são esses? Basicamente, você tem que entender quais os tipos de investimento que existem. Vou dividir aqui em dois para simplificar para vocês. Existe o investimento em renda fixa e o investimento em renda variável. Como o próprio nome já diz, renda fixa é aquele dinheiro que você vai colocar ali e ele vai render de forma fixa. Não vai variar o rendimento dele. Ou seja, se está lá no investimento, o rendimento vai render 13,25% ao ano. Então, se você pegar o seu dinheiro e colocar lá nesse investimento, ele vai render 13,25% ao ano. Não vai variar esse rendimento. Isso é investimento em renda fixa. Agora, o investimento em renda variável. Como o próprio nome já diz, a renda vai variar. Ou seja, você colocou R$ 10 lá e comprou uma ação. Aí, essa ação, ela pode tanto subir como ela pode descer. Então, ali não tem uma previsibilidade, você não sabe se a ação vai subir ou vai descer, mas basicamente é isso a diferença. Claro que existem diversos aspectos que você deve analisar na hora de adquirir um ativo, na hora de comprar uma ação, um fundo imobiliário que seja, para você estar se respaldando, né, e ter um embasamento na hora de comprar um ativo. Então você não vai comprar simplesmente porque, pô, achei a ação legal, não. Você vai avaliar vários critérios para depois estar efetuando de fato a compra desse ativo. Depois de entender como é que funciona essa questão da renda fixa, da renda variável, você vai partir para a prática, que é o quê? Você pode investir através de um banco ou então através de uma corretora. Qual a diferença? Não tem muita diferença entre um banco e uma corretora, a não ser a questão das taxas, questão de transferência de valores. Mas hoje em dia tem muitas corretoras que não cobram taxa nem para operar com ações, fundos imobiliários, ou seja, com renda variável ou renda fixa. Então, e os bancos também, tem muitos bancos que não cobram. Por exemplo, eu não é uma recomendação de investimento, nem recomendação de banco, nem nada, mas eu invisto pelo Itaú, através do Ion Itaú, que é como se fosse a corretora do Itaú. E lá a taxa de corretagem é zero, o que facilita, né? Para tipo, você não tá pagando nenhuma taxa, porque quando você paga alguma taxa relativa à transação, relativa ao investimento, você já começa com uma defasagem na sua rentabilidade. Porque vamos supor, você vai comprar uma ação de R$ 10, aí a taxa de corretagem é R$ 1. Ou seja, você já começou com uma rentabilidade negativa de 10%. Por quê? O que você investiu, de fato, foram R$ 9, ao invés de 10. Então, tem que se atentar a isso na hora de começar a investir. Não vou indicar nenhuma corretora ou coisa do tipo, por quê? Isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem gente que já tem um bom relacionamento com o banco e não vai pagar corretagem nenhuma em relação aos investimentos.
Então, mas tem diversas corretoras. Eu posso até trazer um vídeo para vocês das maiores corretoras aqui do Brasil para estar mostrando, né, quais as vantagens e desvantagens de cada corretora e assim você poder abrir a sua conta e estar começando a investir. Mas basicamente, depois de adquirir todo o conhecimento que você precisa, você vai abrir conta numa corretora ou então através de um banco e vai começar a realizar as transações. Mais algumas dicas que eu vou dar em relação à questão dos investimentos antes de você começar. Não invista o seu dinheiro todo de uma vez só. O que você pode fazer? Pode deixar o seu dinheiro todo rendendo em um banco digital, que muitos bancos digitais hoje, por exemplo, eles rendem diariamente, às vezes até mais que 100% CDI. Por exemplo, tem o PagBank, não sei se ainda está com essa promoção, mas ele rendia 130% CDI, que é uma excelente rentabilidade. E tem a questão também de você não investir tudo de uma vez, por quê? Como você está iniciando, pode ser que você cometa alguns erros na hora de investir. Ou seja, isso é normal. Todo investidor vai cometer algum erro. Mas qual a diferença do investidor inteligente e investidor mais ou menos? É que o investidor inteligente ele aprende com o erro dos outros e um investidor meia boca ele vai aprender com os próprios erros. Mas em alguma parte da sua trajetória você vai acabar cometendo algum erro. Então é importante, principalmente nesse início, você não já colocar todo o seu dinheiro para rolo. Deixa ele parado em uma conta, rendendo de preferência, e vai investindo aos poucos. Todo mês coloca um dinheirinho e vai devagar. Se você tiver com insegurança ainda na hora de investir, eu aconselho que você comece a investir em renda fixa, que basicamente é aquela que não tem como você perder dinheiro. Você vai colocar o dinheiro ali e ele vai render de acordo com o estabelecido. Se está lá 12% ao ano, ele vai render 12% ao ano, independente do que aconteça. Outra dica, é muito importante que você diversifique os seus investimentos. Ou seja, já ouviram aquela expressão, não bote todos os ovos na mesma cesta. Por quê? Se aquele investimento der errado, você pode perder o seu dinheiro todo. Isso no caso da renda variável. Na renda fixa já é um pouco mais difícil, porque, como eu disse, a rentabilidade é fixa, então não tem muito o que mudar. Mas em questão de renda variável, diversifique. Ou seja, não compre não pegue seu dinheiro todo e coloque apenas em um ativo. Não, tente diversificar. Você vai comprar, sei lá, vamos supor, R$ 1.000 em renda variável. Pô, pega esses R$ 1.000 e divide em ação, fundo imobiliário, criptomoeda. Então, pegue esse investimento e diversifique de forma que, se um ativo cair, o outro sustente ele, entendeu? Porque é muito, não vou dizer impossível, mas é muito difícil que todos os ativos caiam ao mesmo tempo. Isso aconteceu quando? Na pandemia. Mas foi um caso atípico. Então, se for investir em renda variável, o que você faz? Diversifica. Eu não estou dizendo para você comprar 10 mil ativos. Não, eu estou falando para você diversificar. Pegar o seu dinheiro e alocar de forma que fique de forma igualitária nos diferentes tipos de ativos da renda variável. Entendeu? É essa forma com que eu invisto e essa é a forma que eu vou ensinar vocês a investir. Porque é uma forma que já foi consolidada, já se provou no tempo, né? Todos que investem dessa maneira obtêm resultados consistentes. E, pô, eu sei que no início, assim, dá um pouco de receio de começar no mundo dos investimentos, porque você não sabe o que pode acontecer, né? Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, todos podem investir, independente de quanto ganham, inclusive. Existem investimentos hoje em dia, a partir de R$ 1 você já consegue investir, então não tem desculpa. Basta você querer, né? E, por exemplo, se você não tem condições nenhuma de investir, não sobra dinheiro nenhum, você vai ter que fazer uma renda extra, não tem outro jeito. Se você quer investir, ou você ganha mais ou gasta menos, não tem outra opção. Por hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. Não se esqueça de curtir o vídeo. Se ficou com alguma dúvida em relação a qualquer coisa que eu tenha falado aqui no vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou estar tirando essa dúvida.
Não esqueça de compartilhar, né, com seus amigos que também querem iniciar no mundo dos investimentos, mas tem receio, tem algum medo. Então compartilha com ele esse vídeo aqui, que eu acredito que vai ajudar. Ative o sininho e não se inscreva no canal para não estar perdendo os novos vídeos.